Essa sou eu, filha do seu Geraldo, que está ali, de Dona Isabel, que já faleceu. Mas essa realmente é a Patrícia? Essa realmente é a minha identidade? Foi para isso realmente que eu nasci? Para simplesmente ser mais uma na multidão? Ou a minha identidade, ela está entrelaçada ou unida com um propósito maior? E é esse propósito que realmente vai revelar quem eu sou. Nessa noite eu convido você a fechar os teus olhos e analisar dentro de você mesmo quem você é. Qual é a sua identidade? Se o Senhor Jesus chegasse para você hoje e perguntasse: quem é você? O que você diria para Ele? Qual seria a sua reação? Porque essa é a grande pergunta que o Senhor faz para você. Quem é você? Mas quem é você não segundo a visão deste mundo, mas quem é você diante do Senhor? Diante do Deus Todo-Poderoso, quem é você? Porque nós podemos aparentar muitas coisas, mas é só lá no cantinho do nosso quarto, na solidão da vida, que realmente somos quem somos. Sem filtro, sem máscara, sem intervenção de ninguém. Quem é você? Quem é você? Como Deus te vê? E essa é a maior chave da pregação dessa noite. Como Deus tem olhado para você. O apóstolo Paulo, nesse versículo, ele declara que todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Portanto, a verdadeira identidade do cristão não está no passado, não está nos erros cometidos ou nas circunstâncias atuais que ele vive. Mas essa verdadeira identidade, ela está em Cristo Jesus. E é só nele e através dele que realmente nós revelamos quem somos. Se nós formos voltar um pouquinho, lá no verso 14, o capítulo vai nos dizer assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressurgiu. Assim que aqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é Deus. Ele estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem
da reconciliação. Essa noite, se a sua identidade por algum motivo ela foi quebrada, o Senhor, Ele quer reconciliar com você. Mas minha irmã, eu estou na igreja, eu sou cristão, eu exerço cargo, eu sou pastor, eu sou missionário. Então, com certeza eu estou em Cristo. Mas como está a sua identidade? Estar em cima do púlpito não significa estar ligado. Estar em cima de um púlpito ou estar em uma liderança não significa estar na vontade do centro dela diante de Deus. Então, é hora de analisarmos a nós mesmos, porque a reconciliação pertence a Deus e ela vem de Deus, porque esse foi o fundamento de todas as coisas quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário. Éramos nós desgarrados e perdidos, e foi através dele que Deus, o Pai, nos reconciliou com Ele. Como está a sua identidade? Nossa identidade, ela não está no passado, porque diz a palavra que as coisas velhas já passaram. Antes de conhecer a Cristo, éramos marcados pelo pecado, pela culpa, pela condenação. Muitas pessoas continuam vivendo presas ao fracasso do passado, acreditando que os seus erros definem quem elas são. Quantas vezes nós ouvimos de pessoas que meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu aprendi a ser assim e eu serei assim para o resto da vida. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você precisa se reconciliar com Cristo. Porque a palavra ela diz que aquele que em Cristo está, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás. Eu sei o quanto é difícil o peso de palavras, o peso de palavras ditas principalmente por pais e por mães, por familiares que andam do nosso lado, ou mesmo por amigos que confiávamos. Eu sei o quanto é difícil esquecer a dor da traição, a dor do engano, a dor da punhalada nas costas. Eu sei que é difícil quando você espera um abraço amigo e você ganha um pontapé. Eu sei o quanto é difícil você esperar um abraço daquele que anda com você lado a lado, seja seu esposo ou sua esposa, seu pai ou sua mãe, e você ouvir assim: você não presta para nada. Eu sei que é difícil, por isso a palavra ela vai dizer que a vida e a morte está no poder da língua. Então aquele que bem a maneja, ele constrói um palácio, mas aquele que mal a utiliza, ele destrói uma vida. Então, vamos analisar as nossas atitudes também, porque às vezes olhamos muito para o que nos fizeram, mas e nós? Qual foi o nosso posicionamento? Muitas vezes feriu, machucou, mas nós guardamos isso, as 7 chaves dentro do nosso coração. E eu vou te contar um segredo. Aquele que te feriu muitas vezes nem lembra que te feriu, mas você lembra que foi ferido. E você guarda isso dentro do teu coração, dentro da tua alma. E muitas vezes isso te impede de ir para frente. Porque cada vez que você se encontra com uma situação parecida, você lembra do que aconteceu lá atrás. É tempo de se reconciliar com Cristo. É tempo de resgatar a tua identidade. É tempo de resgatar a intimidade. A intimidade que só se tem aquele
que é realmente nascido de novo. A intimidade que só se tem com um pai. E Ele é seu pai. E a prova disso foi que Ele morreu. Morreu em Jesus Cristo. Quando Jesus se deu lá na cruz do Calvário, Deus entristeceu o seu coração, porque Ele viu não só Jesus morrendo, mas Ele viu eu, Ele viu você, Ele viu a humanidade toda sendo massacrada naquela cruz do Calvário. Mas o nosso Pai é um Pai de amor. Ele também viu ao terceiro dia a humanidade toda sendo reconciliada em Cristo. Quando Ele ressurge da morte, ressurreto e vivo. Quando Ele resgata a minha e a tua vida da mão de Satanás. E então Ele te chama de irmão. E Deus te chama de filho amado. Qual é a sua identidade? Como está essa identidade diante do Senhor? Porém, quando recebemos Jesus como Salvador, Deus não nos vê mais segundo vê o homem, mas segundo a vida que recebemos dele, e só dele, pois o seu amor nos constrange. E é esse amor que quebra todas as cadeias que existem dentro de nós. É esse amor que olha para o homem que pela humanidade não vale nada, pelos amigos não tem valor nenhum, mas ele olha com amor. E esse amor, ele é tão profundo que ele te constrange. Ele arrebenta com todas as reservas do teu coração e ele te transforma de forma sobrenatural. Por isso que falamos que o primeiro amor é o momento mais precioso que um cristão pode ter com o Senhor. Quando nos apaixonamos pela primeira vez, nós queremos fazer tudo pelo ser amado. Não importa o que falem, o que nós queremos é estar ali, presente ao lado dele. E é isso que o amor de Deus faz conosco. Quando Ele nos constrange, nós queremos estar com Ele 24 horas por dia. Mas aí eu pergunto para você, como igreja do Senhor, aonde está esse amor? Seja sincero com você mesmo. Ele existe ainda? Ou ele está enterrado em cima de lixo, de palavras, de dores, de feridas, de angústias, de medos, de incertezas, de inseguranças? Aonde está esse amor? Aonde está o amor que constrange a igreja? Aonde está o amor que traz quebrantamento? Aonde está o amor que traz mudança de comportamento? Aonde está o amor que muda o homem por completo? Que ele deixa de fazer o que fazia antes para fazer somente a vontade do Senhor? Aonde está esse amor? A palavra do Senhor que diz que o mundo ele jaz no maligno. O mundo ele pode estar no maligno. Deus ele pode ter entregado essa humanidade toda nas mãos de Satanás. Mas e a sua vida, onde está? A quem você pertence? Quem governa a sua
sua vida? O passado, a vergonha, o engano, a hipocrisia? Quem governa a sua vida? A mentira ou as verdades que estão em Cristo Jesus? Eu não estou aqui para envergonhar ou humilhar ninguém, porque antes dessa palavra chegar aí, ela chegou aqui primeiro. Da mesma maneira como que o Espírito Santo ele fala com a igreja, ele fala comigo também. Da mesma forma com que a igreja precisa ser transformada, eu também faço parte da igreja de Cristo que um dia vai morar no céu. Mas aonde está o comprometimento da igreja na terra? Aonde está a identidade de igreja na terra? Vemos o mundo caótico indo cada dia mais a fundo. Aí dizemos, Jesus está voltando, mas o que estamos fazendo para resgatar o homem que está perdido lá fora? O que temos feito? Jesus vai voltar, glória a Deus, isso é fato. Dia, hora, momento, ninguém sabe, mas que ele vem. E que igreja ele vai encontrar? Que identidade ele vai achar? Uma identidade de um homem egoísta, soberbo, de uma igreja que muitas vezes está mais preocupada com como vai se apresentar do que como está o coração de Deus em relação a ela. Como vamos nos apresentar diante do Senhor? E aí eu volto a perguntar: quem é você? Se Deus perguntasse para você hoje, quem é você? O que você responderia? E eu não estou falando nem de obras e nem de feitos maravilhosos. Eu estou falando de ser humano, homens e mulheres. Quem somos nós? Essa noite é uma noite de reflexão. Será que estamos realmente no centro da vontade do Senhor? Será que estamos realmente seguindo aquilo que Ele quer? Porque muitas vezes nos preocupamos com coisas tão pequenas e esquecemos de nos lavar e nos remir no sangue do Cordeiro. Às vezes nos preocupamos com coisas tão banais e esquecemos de fechar a porta do nosso quarto e nos derramar diante da presença do Senhor. Eu sei que essa talvez não fosse a palavra que a igreja quisesse ouvir. Talvez não fosse a que eu quisesse pregar também. Mas é a que o Espírito Santo quer que a igreja ouça. E se Ele fala, é porque Ele se importa. É hora de reconciliação. É hora de mudança. É hora de transformação. Quem você é? Nossa identidade está aonde? Onde está a sua identidade? Onde está o teu coração? E os teus pensamentos aonde estão? A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Do que está cheio o teu coração? Porque até isso revela quem você é. Porque você só vai falar daquilo que você guarda dentro de você, do que os seus pensamentos refletem. O que eu penso entra no meu coração, e o que eu entra no meu coração, isso sai pela minha boca. Então é tempo de análise, é tempo de reflexão.
Aonde realmente está a minha identidade? E o meu caráter está sendo forjado por quem? Está sendo forjado pela minha vontade ou pela vontade do Senhor? Pela palavra do Senhor, se alguém está em Cristo, então a nossa identidade está nele. A partir do momento que somos nova criatura, que fomos resgatados, que entregamos a nossa vida verdadeiramente a Ele, que seguimos Ele, que temos intimidade com Ele, então nós estamos nele. Somos parte de um corpo, somos parte de Cristo. A expressão em Cristo aparece diversas vezes no Novo Testamento e revela uma posição espiritual. Estar em Cristo significa pertencer a Ele. Olha a profundidade do que é estar em Cristo. É muito mais do que simplesmente vir à igreja todos os dias. É muito mais do que aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas é pertencer a Ele. É se doar. É se entregar. É deixar Ele conduzir a sua vida. Isso é estar em Cristo. E aí eu te pergunto, quem conduz a sua vida? As suas emoções, os seus desejos, as suas vontades ou Cristo? Quem está em Cristo é filho de Deus. João 1:12 diz assim: no entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a primeira parte da nossa identidade. Se nós estamos em Cristo, se nos entregamos a Ele, Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Segundo ponto, além de sermos filhos, nós também somos amados por Deus. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, Ele prova o seu amor. Ele não simplesmente fala que nos ama. Ele não simplesmente diz aos anjos que nos ama, mas Ele prova este amor através de Cristo Jesus. Então nós somos filhos e nós somos amados. Mas Deus, Ele é tão grande que Ele não para por aí. Nós somos também perdoados. Deus, Ele nos perdoa. E Ele nos perdoa não porque nós somos bonitinhos, mas Ele nos perdoa porque Ele nos ama. E esse amor nos constrange. Em Efésios 1:7 diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nós temos a redenção. E essa redenção, ela teve um preço alto, porque ela foi uma redenção por sangue. E esse sangue, ele remiu os nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor,
por amor que constrange, Ele nos libertou, Ele nos perdoou, Ele nos amou e Ele nos fez filhos. E isso muda a nossa identidade. Mas não é só isso. Deus, Ele é perfeito e Ele faz tudo por completo. Ele te fez filho, Ele te fez amado, Ele te perdoou, mas Ele também te fez herdeiro da promessa. Romanos 8:17. Você é herdeiro da promessa. Aleluia. Aleluia. Não há merecimento. Se nós, filhos, somos, logo somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, porque é o nosso Pai. Co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E esse versículo, ele tem algo muito profundo. Não é só o fato de sermos herdeiros, mas também o fato de padecermos com Cristo. Muitas vezes chegamos até Deus porque queremos algo dele. E realmente Deus nos abençoa, porque Ele é Pai. E Pai não dá qualquer coisa aos seus filhos, mas Ele dá sempre o melhor. Só que nós esquecemos que Jesus padeceu por nós. E se nós queremos receber a herança, devemos padecer com Ele também. E quando temos uma identidade restaurada, sabemos que nesse mundo passaremos por perseguições, por calúnias, por defamações, porque Jesus passou por isso também. Somos nós melhores que Ele? Não. Mas com Ele também venceremos, porque essa é a nossa herança. A nossa herança é um dia morar no céu, porque Ele já tem preparado para nós lugar. Nossa identidade, ela não depende de uma aprovação humana, mas sim de uma aceitação divina. Você não é aquilo que os outros dizem. Você é aquilo que Deus declara que você é, através da sua palavra. Nossa identidade, ela produz transformação, porque a palavra vai dizer que tudo se fez novo. Ela diz que as coisas velhas se foram e que um novo tempo chegou. A partir do momento que eu entrego tudo nas mãos do Senhor, sem reserva, deixo Ele governar a minha vida, o passado fica para trás e tudo se faz novo. A nova identidade em Cristo gera uma nova maneira de viver. Não se trata apenas de uma mudança externa, aparente, aonde todo mundo vê, mas de uma mudança de transformação interior, operada pelo próprio Espírito Santo. Nessa noite, eu convido você a deixar o Espírito Santo mudar aquilo que precisa ser mudado em você. Talvez você me diga assim, mas eu não tenho feito nada que precisa ser mudado. Meu querido, nós sempre precisaremos ser transformados. Sempre há uma aresta a ser aplainada. Então, deixe o Espírito Santo te mostrar o que Ele quer transformar em você. Porque Ele não envia uma palavra vazia, mas quando Ele envia uma palavra, é porque Ele quer mover corações. E é isso que Ele quer fazer nesta noite. Ele quer transformar corações. Ele quer mudar caráter.
Ele quer trazer à tona a tua real identidade. Quem é você diante de Deus? O que tem forjado o teu caráter e a tua identidade em Cristo? É a palavra de Deus? E isso só você pode responder. E não é nem para mim, não é nem para o pastor ou para a pastora, é para Deus. Quem encontra a sua identidade em Cristo passa a pensar de forma diferente, desenvolve novos valores, busca agradar única e exclusivamente a Deus. Vive para glorificar o Senhor. Um exemplo de transformação na Bíblia é Zaqueu. Zaqueu encontrou Jesus no meio do caminho. Publicano, cobrador de impostos. Mas quando ele encontrou Jesus, o amor dele o constrangeu. O constrangeu de tal forma que aquilo que ele havia cobrado, ele devolveu. E não devolveu da mesma maneira, mas ele devolveu multiplicado. Isso é caráter transformado. Isso é identidade resgatada. Então que o Senhor resgate a tua identidade nesta noite, segundo o querer e a vontade dele. A identidade cristã não é apenas um título, é uma vida transformada pelo poder de Deus. Muitas pessoas ainda vivem sem saber quem realmente são. Algumas se definem por suas dores, medos, incapacidades e se esquecem de que realmente Deus as resgatou. Não existe medo, não existe dificuldade, não existe palavra contrária maior do que o poder de Deus que age dentro de nós. Mas a palavra de Deus nos ensina que quando estamos em Cristo, o passado não nos domina mais. Recebemos uma nova identidade e vivemos uma nova vida. Segundo 1 Pedro 2:9. E é com esses versículos que eu vou encerrar hoje. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, que quando nós temos a nossa identidade resgatada, nós então passamos a ser: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Presta atenção. Vós sois geração eleita. O Senhor elegeu uma geração. Talvez esta aqui seja a última geração, antes da vinda de Jesus. Talvez muitos não vejam seus bisnetos, seus tataranetos. Por quê? Porque as gerações estão se acabando. Mas essa geração, ela foi marcada como geração eleita, como sacerdócio santo. Ou seja, ela foi separada, ela foi selada como uma nação santa, como povo adquirido. E ele não foi adquirido de qualquer maneira, mas ele foi adquirido por sangue precioso, o sangue precioso de Jesus Cristo.
Mas Ele não fez só isso. Ele te resgatou de um império de trevas e de morte. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo. E quando esse pecado entra a morte. Estávamos mortos, perdidos, desgarrados. Mas Ele nos fez geração eleita. Mas Ele nos fez um povo, escolhido dEle, separado por Ele, para adorarmos, para exaltarmos, para glorificarmos somente a Ele. Podemos mudar uma geração? Sim, podemos, se estivermos verdadeiramente em Cristo. A igreja tem poder para se levantar e mudar uma nação, quando o caráter dela é moldado pelo Espírito do Senhor. Eu termino perguntando para você: quem é você diante de Deus? Qual é a sua identidade? Isso só você pode responder. Que o Espírito Santo governe o teu coração e mude tudo aquilo que precisa ser mudado. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Jesus, amém, irmãos? Quem recebeu essa palavra de Deus, Deus abençoe o missionário Patrícia, que Deus continue usando mais e mais em nome de Jesus. E é isso, irmãos, né? Deus falou fortemente ao coração da igreja, porque Deus, Ele quer salvar todos, irmãos. Por isso que Deus, Ele traz uma palavra, porque a palavra de Deus que nos transforma, amém? Deus venha abençoar toda a igreja em nome de Jesus. Todos venham a ser transformados pela palavra de Deus em nossas vidas, amém, irmãos? Tem muitos filhos, mas muitos filhos têm pai, porque o filho é aquele que obedece, aquele que faz a vontade do pai, amém? Irmãos, eu quero dar um bem-vindo aos nossos irmãos que estão nos visitando, o pai da missionária Patrícia, Deus abençoe, nosso irmão Geraldo. Pegou o nome no diaconia Zezé? Não? Então vamos fazer de uma forma diferente. Nosso irmão Ricardo, irmã Mariana, Deus abençoe, amamos vocês. Quem está nos visitando pela primeira vez, irmãos, dá um sinalzinho com a mão, nossa irmã Heloísa com o esposo, nosso irmão Anderson. Pela primeira vez, quem está nos visitando,